Aqui eu vou apresentar o alinhamento RPS. Esse é o arquivo CAD, então ele está posicionado conforme o projeto. E esse é o arquivo STL, originado do escaneamento, e ele veio perdido no espaço. Então, para começar, vou deixar somente o CAD na tela e vou criar pontos de referência que vão servir para o meu alinhamento. Aqui eu vou criar pontos em Z, vou nomear ele somente para facilitar a identificação. Então, CAD Z1, CAD Z2, CAD Z3. Ok. Agora eu vou extrair o centro desses três furos para chamar de X e Y. Como ele é um arquivo nominal, ou é um arquivo CAD, eu vou pegar com essa ferramenta. Chega próximo ao cilindro, clica nele e vou deixar aqui como cilindro 1 ainda. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Cilindro 2, cilindro 3. Essa peça eu sei que tem uma região que eu preciso desconsiderar ela. Então vou desselecionar essa região, para mim não interessa. Mesma coisa desse lado. Clica com direito e solta em cima do menos para desselecionar. Ok, cilindro 3 criado. E vou criar também um plano. A gente já vai entender o motivo. Agora, eu preciso pegar o centro desse cilindro e projetar nesse plano. Então, point, vou usar o intersection point. Então aqui eu estou usando o centro do cilindro projetado no plano para criar o CAD Y1. Ok. Mesma coisa com o próximo, CAD Y2 e CAD X1. Vou projetar no plano. Ok. Vou fazer a mesma coisa com a malha. Vou deixar somente a malha na tela. Vamos criar os pontos de malha Z1, malha Z2 e malha Z3. Vou construir os cilindros. Eles servem somente de referência para eu extrair o centro desses cilindros. Vou selecionar aquela região. Ok. E vou criar um plano na malha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o CAD. Vou criar pontos projetados do centro do cilindro nesse plano. Intersection point, cilindro no plano, esse vai ser meu Y1, malha Y1, do centro do cilindro no plano, malha Y2, e do centro do cilindro no plano, malha X1. Ok. Vou mostrar os pontos. Agora vamos começar a linkar os pontos, mesmo que ainda estão desalinhados. Então, o meu ponto CAD, perceba que ele está com um sinalzinho vermelho. Você abrir a janelinha da direita, na aba Informação, ele mostra por que ele está vermelho. Ele ainda não tem um princípio de medição, ele não está linkado com nenhum outro ponto medido, que são os arquivos verde. Perceba que os arquivos CAD nominal são os arquivos azuis e os medidos referente ao STL são os arquivos verdes, os pontos verdes. Então, aqui eu quero linkar o ponto Z1 nominal com o ponto Z1 medido.
Eu vou habilitar esses pontos aqui, só para mostrar o nome deles, facilitar. Ok. Então, clica no Z1, segura o Ctrl, clica na tela, e aqui eu vou aplicar o princípio de medição nele. Vou linkar com atual element. E aqui ele pede com qual esse arquivo nominal ele vai linkar na malha, então no medida. Eu vou linkar ele com o Z1. Por isso da gente nomear CAD Z1 e malha Z1 para facilitar o nosso processo. Mesma coisa com o CAD Z2, princípio de medição, malha Z2. Princípio de medição do CAD Z3 no malha Z3. Ok. Vou linkar agora o CAD Y1. Você pode escolher por aqui. Então, malha Y1. Ok. CAD Y2 com a malha Y2. Ok. CAD X1 com a malha X1. Eu vou fazer aqui mostrar os desvios encontrados nos eixos. Então, os pontos em Z, eu estou pedindo para ele mostrar para mim os desvios em Z. Os dois pontos em Y, pedindo para mostrar o desvio em Y. E a mesma coisa do X. Segura o Ctrl e clica no eixo que a gente quer ver o desvio. Então, X1 tá com esse deslocamento, 23 mm, e os demais subsequentes. Agora vem realmente o alinhamento RPS. Operation Alignment, Single Alignment, RPS. Nessa janela, eu vou trazer todos os pontos de referência e já linkados com os pontos nominais, medidos. Então, seleciono os pontos CAD, clico nesse maisinho para adicionar, e cada um desses eixos eu vou ter que identificar para ele em qual eixo eu preciso que esses elementos sirvam de elemento. Então, mais uma vez, a importância da gente nomear certinho. Então, Y1, ele vai ter que me alinhar somente no eixo Y e desconsiderar os dois outros eixos. Mesma coisa do Y2, Z1, Z2 e Z3. E aqui em cima o eixo X. Aqui ele ainda não alinhou, porque eu preciso mostrar para ele quais elementos eu quero levar para essas posições. E quais são? Os elementos medidos, que são aqui identificados como atual elements. Eu posso clicar aqui, porque eu tenho interesse em levar a malha e todos os outros pontos também, para caso eu precise por algum motivo. Então, aqui ele já me mostra o desvio que eu tenho na peça. Todos os eixos aqui estão alinhadinhos. Agora eu vou fazer o arquivo de comparação. Antes, vamos ver os desvios aqui. Eixo X, então desvio 0, o Z 0 e o Y 0. Vamos fazer a comparação. Então aqui eu estou comparando a malha versus o CAD. Aqui na estrutura na árvore aparece em Surface Comparison. Apertei o E de exclusivo e eu mostro somente a comparação na tela. Deixei a escala de cor mais ou menos 1. Vou pegar alguns pontos. Então o arquivo está alinhado conforme o nosso arquivo CAD de referência. Em resumo, a gente cria os pontos no elemento, no arquivo CAD, para servir como nossa referência. Cria os mesmos pontos no arquivo medido, que são o atual elements, que é o STL.
linko um ponto com outro, e identifico eles no alinhamento RPS, qual eixo eu quero que eles travem cada um, e mando fazer um alinhamento. Ele vai gerar um erro e fazer a comparação de cor. Nesse caso, esse arquivo CAD só foi uma réplica desse arquivo STL. Então, eu só dupliquei para servir como referência para fazer esse tipo de alinhamento.